Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, terça-feira, 29 de novembro, vamos então tratar sobre os santos no purgatório. E é interessante, né, porque a expressão desse título aqui, se são santos, não deveriam estar no purgatório, deveriam estar em outro lugar, porém é um santos meio santo. Por quê? De acordo com a crença do purgatório, a doutrina do purgatório, ela é defendida que daquelas pessoas que são menos ruins, elas estão em um lugar de passagem, ou seja, o purgatório, que tem uma significação de lugar de purificação ou um lugar de expurgar pecados, de expiar pecados, esse lugar, irmãos, ele tem um processo de causar uma purificação. A expressão purgatório quer dizer local de passagem onde se precisam ser purgados os defeitos. Então, são pessoas que são santas, segundo a crença, mas ainda não estão purificadas. E ali elas vão para poderem, na verdade, serem retirar toda a sua escória e poderem, então, entrar no paraíso ou alcançar a vida eterna. Essa doutrina, irmãos, não tem fundamento na Bíblia. Alguns textos aparentemente controversos que são utilizados nesse contexto doutrinário referente à questão da crença do purgatório é que são defendidos. Porém, o texto que é mais mencionado é os textos apócrifos, inclusive o livro de Macabeus, onde faz-se menção a tal situação. Porém, biblicamente falando, textos como se fala que há pecado que há para a morte, por isso eu digo que não ore, quando João descreve sobre isso. Então, quer dizer, há pecado que tem perdão e há pecado que não tem perdão. Até o próprio Mateus, né, capítulo 12, verso 32, é interpretado pelos que defendem essa doutrina como que os pecados, as pessoas que não terão perdão nem nessa vida, nem na outra vida. E aí, claro, nós sabemos que a lei está falando sobre os pecados contra o Espírito Santo, ou o pecado contra o Espírito Santo. Quando eu falo pecados no plural, é que existem na Bíblia vários pecados que são atribuídos ao Espírito Santo. Entre eles eu poderia citar mentir ao Espírito Santo, é um pecado imperdoável. Lembra de Ananias e Safira? O pecado que eles assim acometeram, mentiram ao Espírito Santo, ofenderam e acabaram se perdendo. O próprio Saul, quando recebeu o Espírito de Deus, depois ele com a sua vida controversa, o Espírito Santo foi retirado dele. Então, retirar o Espírito também é um pecado contra o Espírito Santo. É a mesma coisa que aconteceu com os antediluvianos. Quando a gente encontra ali o próprio Deus dizendo para Noé, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este também é carne. E aí ele descreve, né, seus dias serão 120 anos. Então, o tempo de graça, ou o tempo que o Espírito Santo iria falar com eles, seria 120 anos. Então, quando o Espírito Santo se retira deles, retira-se por causa da sua insistência, por causa da sua persistência em rebeldia, logo eles cometem um pecado imperdoável, então todos ali perecem. Existem outros pecados como entristecer o Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo, ultrajar o Espírito Santo. Esses são pecados considerados pecados contra o Espírito Santo, que leva ao pecado imperdoável. Então, assim, nesse texto de Mateus 12, é entendido pelos que defendem, como eu falei, a doutrina do purgatório, em que há pecado que há uma possibilidade de absolvição até depois da morte. Porém, o autor da lição aqui, ele nos menciona textos na Bíblia onde não dá esse tipo de possibilidade. E uma coisa interessante, irmãos, há quem diga que essa crença no purgatório, ela surgiu ali no sexto e no sétimo século após Cristo. Ou seja, um papa chamado Gregório, ele então foi o autor de tal crença. E existe um livro chamado a história das doutrinas cristãs. Descreve que foi o Papa Gregório que enfatizou que o fogo do purgatório é uma crença incontestável. Esse livro também diz que esse Papa, né, do ano 590 a 604 depois de Cristo, costumava ser chamado de o inventor do purgatório. Então, se de fato isso tiver procedência, isso tem uma validade ou início com o Papa Gregório. Aí o que é que diz aqui mais adiante, nesse documentário? Ele adotou o purgatório como ensino oficial no Concílio de Lyon, em 1274, depois no Concílio de Florença, em 1439, e confirmou isso no Concílio de Trento, em 1547. Então, baseado nessa fonte, provavelmente, essa crença tem um fundamento na Igreja Católica, em Roma, quando tão somente então isso foi ali desenvolvido. E como eu falei para vocês a princípio,
a Bíblia, na verdade, não defende esse tipo de procedimento. O que acontece são textos utilizados com visão contrária ao que o texto quer trazer, para então forçar a doutrina do purgatório. E aqui o texto, eu queria ler com vocês esse texto de Eclesiastes 9, verso 10, na Bíblia de Jerusalém, porque essa Bíblia, irmãos, é uma Bíblia católica, tá? E olha o que é que diz aqui no capítulo 9 e o verso 10 do texto de Eclesiastes. Tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade, pois para o Sheol, olha só, lembra a palavra Sheol, que é inferno, que está sendo tratada, e aqui é a sepultura, na verdade, é um significado, né? Porque para o Sheol, para onde tu vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Então, se não há conhecimento, como então poderia se expiar pecados no purgatório ou no lugar de purificação se a pessoa não tem nem consciência que pecou? Então, assim, e uma outra coisa que é complicada, né? De acordo com o texto de Ezequiel 18, verso 20 a 22, ali fala que não haverá possibilidade de os pais expiarem, ou seja, atuarem nos pecados dos filhos a ponto de poder absolvê-los. Isso não tem condição, irmãos. Cada um é culpado pelo seu próprio ato que comete. Eu não tenho como poder sanar o pecado do meu filho, uma vez que ele é responsabilizado pelos seus próprios atos. Então, ele tem que ter a consciência de que os seus pecados levará a uma condição totalmente prejudicial para a sua vida. Ele tem que tomar a decisão enquanto estiver vivo e nunca após a morte. Essa doutrina, essa crença, irmãos, com todo respeito, com todo o cuidado do mundo, é diabólico. Por favor, não pense na possibilidade de que hoje eu posso viver como quiser, porque lá na frente, quando eu chegar no purgatório, eu terei chance. Assim como também alguns que acreditam, né, no arrebatamento secreto, que se eu não for salvo agora, eu teria a possibilidade de ser salvo depois, porque haverá segunda chance. Essa crença da segunda chance, ela é diabólica. O texto de Hebreus fala que ao homem é concedido morrer uma vez só, vindo após isso o juízo. Então, quando a pessoa morre, acaba tudo. Não tem possibilidade de nenhuma outra chance após a morte. Por isso que a Bíblia nos descreve, né? Aceitai o dia da salvação, que se chama hoje. Então, hoje é o dia. O próprio texto de Hebreus, o Espírito Santo nos diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, perdão. Hebreus 3 e o verso 7. Então, os santos no purgatório, nesse suposto lugar de purificação, ele não é, primeiro, nem partido da Bíblia e nem tem origem baseado nas crenças dos apóstolos, na doutrina do apóstolo. Logo, não deve ser concedida e nem aceita. Espero, irmãos, que tenha ficado claro para você esse assunto e, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos ensinos contidos nela. Que nós possamos, então, através do Teu auxílio, entender cada dia mais e viver à luz da Tua vontade. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você, um ótimo estudo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e curta os nossos vídeos e que Deus muito te abençoe. Até o próximo estudo.